Você sabe o que é didática da história ou como a didática da história influencia na própria cultura da sociedade, na forma como as pessoas comuns pensam o conhecimento histórico, ou seja, como as pessoas pensam a história fora daquilo que é produzido pelos historiadores da academia? Se você não sabe, então fique comigo até o final desse vídeo, que aqui eu vou ensinar para vocês como os historiadores alemães cunharam esse conceito e como ele influencia na forma como as pessoas comuns pensam a história fora da academia. Mas antes de prosseguirmos, não se esqueça de deixar o seu joinha para fortalecer o canal e me incentivar a voltar aqui e gravar mais vídeos. Sem mais delongas, vamos lá, galera! Por muito tempo, pensou-se que a didática da história resumia-se a dois simples elementos. Pensava a didática da história como um mero conjunto de técnicas que auxiliaria o professor a ensinar história na sala de aula, ou seja, seria um conjunto de técnicas pedagógicas para facilitar o aprendizado da história em sala de aula. E outra noção concebia a didática da história como uma mera diluição daquele conteúdo produzido pelos historiadores na academia, né? Ou seja, um mero resumo, uma mera facilitação daqueles conteúdos mais complexos produzidos pelos historiadores que investigariam nas faculdades, universidades, na academia. Ou seja, pensou-se que por muito tempo a didática da história ou fosse uma mera resumo dos conhecimentos produzidos pelos historiadores da academia, ou um simples conjunto de técnicas pedagógicas baseadas em como se ensinar a história na sala de aula. Não se pensava de forma alguma que o professor da escola comum pudesse ser de alguma forma um produtor do conhecimento. Esse professor seria um mero técnico, um mero facilitador do ensino de história produzido pela academia. Só que esse conceito de que o professor de história da sala de aula, das escolas comuns, é um mero reprodutor do conhecimento acadêmico ou um mero técnico especializado em produzir aquilo que é produzido na academia, começou a ser sobrepujado pela primeira vez pelas experiências de um pesquisador francês chamado Chervil. O Chervil não necessariamente estava falando da história, ele estava falando do ensino nas escolas em geral. Porém, o que o Chervil constatou na França vai influenciar demais historiadores alemães que vão pensar em outras formas de conceber um ensino de história na sala de aula. O Chervil, através de suas pesquisas, ele descobriu aquilo que ele denominou de efeito Wilamowitz. O que é o efeito Wilamowitz? O Chervil percebeu que muito do que era ensinado nas escolas acabava influenciando a sociedade, às vezes até mais do que aquilo que era produzido nas academias. Ou seja, aquilo que era ensinado nas escolas acabava não sendo um mero resumo do que era aprendido na academia. Muitas das coisas que se desenvolviam dentro do próprio seio da escola influenciavam a sociedade como um todo. Como é, por exemplo, a questão da gramática na França, na segunda metade do século XIX. O Chervil constatou que, antes da introdução da gramática nas escolas básicas, a maior parte dos letrados da França nem sequer se preocupavam em ter o domínio das técnicas de gramática. A gramática era reservada a um grupo de pessoas especializadas em escrever coisas importantes para o governo ou para revistas, e não era uma coisa que professores ou outros pesquisadores acadêmicos se importavam muito. Foi na segunda metade do século XIX, quando a gramática foi introduzida na escola, que ela passou a ser considerada uma coisa que todo mundo deveria ter acesso. Parte do conhecimento erudito, que não apenas pesquisadores, mas todas as pessoas em geral deveriam ter acesso, ou seja, foi justamente algo introduzido na escola que influenciou a sociedade. Todo mundo começou a entender que a gramática deveria ser algo que todo mundo deveria ter acesso, que a gramática seria importantíssima para o desenvolvimento intelectual das pessoas. Essa ideia do Chervil era aplicada à gramática e outras disciplinas, ajudou a entender que muito do que se é pensado na escola acaba envolvendo a sociedade como um todo. E nem sempre o que é produzido na escola tem a ver com o que é desenvolvido na academia. Muitas vezes pesquisas e descobertas feitas pelos próprios professores da escola acabam fazendo parte da cultura da sociedade como um todo. São os historiadores alemães que vão pegar essas constatações do Chervil e vão apropriar elas para pensar a própria história na sala de aula. Dezenas de historiadores alemães vão pensar essa questão de como a história na sala de aula influencia a cultura histórica da sociedade como um todo. Dessas dezenas de historiadores, os dois mais importantes é Klaus Bergmann e Jorn Riesing, que são dois historiadores alemães que vão pensar como o conhecimento histórico produzido em sala de aula influencia a sociedade em geral. E eles vão discordar que o professor de história em sala de aula é um mero produtor de conhecimento, uma vez que eles desenvolvem um tipo de trabalho que lida com todas aquelas definições de história que não são científicas, até mesmo de forma mais proeminente do que os próprios historiadores da academia. Por quê?
Quando o historiador vai para a sala de aula, ele vai se deparar com duas coisas. Um é a cultura histórica geral da sociedade e outra é a consciência histórica das pessoas. Muita gente acha que as pessoas comuns não têm consciência histórica, né? Alguns pesquisadores importantíssimos, como o próprio alemão Gadamer, um importante pesquisador da hermenêutica, achava, por exemplo, que a consciência histórica era uma coisa que apenas poucos intelectuais tinham acesso, né? Um privilégio de poucas pessoas intelectualizadas. Porém, não é bem assim, pessoal. Vamos voltar lá. O professor de história dentro da sala de aula, ele se depara com duas coisas: a consciência histórica das pessoas e a cultura histórica em geral da sociedade. Ou seja, o professor de história está constantemente lidando com essas duas coisas, que eu vou explicar com detalhes aqui. Primeiro eu irei falar o que é cultura histórica, depois eu irei falar o que é a consciência histórica. A cultura histórica, segundo aqueles especializados em didática da história, são todas as formas de pensar a história fora da academia. São todas as formulações históricas não científicas, ou seja, são os usos da história feita por políticos que podem, por exemplo, querer justificar o seu poder através de um suposto passado histórico. Por exemplo, os usos da história feita por histórias em quadrinhos, filmes, por peças de teatro, por escritores, por jornalistas. Todas essas pessoas que fazem o uso da história, mas que não têm um compromisso com uma verdade histórica ou mesmo com técnicas de investigação histórica da academia. São todas as pessoas que utilizam a história sem um compromisso com a metodologia histórica. Se por um lado todos eles podem pensar a história sem compromisso com a teoria da história, o professor de história da sala de aula, por sua vez, ele não pode pensar a história sem ter um compromisso com a teoria da história. E esse professor, muitas vezes, é ele quem acaba lidando com todas essas formas de pensar a história que não tem ligação, por exemplo, com a teoria da história. Por exemplo, são os professores de história, por exemplo, em sala de aula, que tem que lidar constantemente com esses youtubers que não têm formação em história e que criam canais de história para falar de história sem ter o domínio da história, que muitas vezes acabam reproduzindo inverdades, acabam reproduzindo negacionismos, acabam propagando coisas que os historiadores já pararam de falar há tempos na academia, mas que eles continuam a reproduzir, falácias como, por exemplo, de que não houve ditadura militar no Brasil, de que Zumbi dos Palmares tinha escravos, ou mesmo de que o nazismo foi de esquerda, essas coisas que os historiadores não reproduzem mais, mas só que muitas vezes alguns youtubers não formados em história acabam reproduzindo, até mesmo por não ter o domínio da teoria e da metodologia histórica. Esses professores de sala de aula, por lidarem com essas questões, eles acabam desenvolvendo um conhecimento que também é científico. Eles próprios também desenvolvendo pesquisas que estão aquém daquelas desenvolvidas na faculdade. Muitas vezes o que eles descobrem, as pesquisas e os conhecimentos que eles e seus alunos produzem, também vão influenciar nas pesquisas feitas na faculdade. Outra coisa que os professores de história lidam na sala de aula, além da cultura histórica, é aquilo que o historiador alemão Bjorn Riesen denomina de consciência histórica. Uma coisa que Bjorn Riesen fala é: todo mundo tem consciência histórica. Por quê, pessoal? A consciência histórica é a forma como os homens lidam com a passagem do tempo. Todo mundo, de alguma maneira, percebe o tempo passando, todo mundo percebe as transformações nessa sociedade que são decorrentes da transformação e da passagem do tempo. As pessoas percebem a passagem do tempo e elas desenvolvem formas de se relacionar com a passagem do tempo. E mais do que isso, elas criam significado para essa passagem do tempo. Elas atribuem significado para a passagem do tempo e elas interpretam os acontecimentos históricos. Dessa maneira, todo mundo, de alguma maneira, tem consciência histórica. Por mais que a gente não possa concordar, todo mundo tem uma interpretação do que acontece na história, mas são interpretações históricas provenientes do senso comum. Ou existem até mesmo consciências coletivas da história, que é a chamada memória, a memória coletiva, que é quando um grupo de pessoas, por exemplo, pensam num passado que talvez todas elas tenham para constituir um senso de unidade no presente. Até mesmo as manipulações que um político ou um determinado grupo da elite pode fazer de um suposto passado nacional para justificar uma hierarquia de poder no presente, para justificar uma suposta unidade coletiva das pessoas. O historiador, em sala de aula, ele lida com todos esses problemas,
com a cultura histórica em geral, produzido por pessoas que trabalham em história, mas que não necessariamente têm compromisso com a teoria da história, também lidam com a consciência histórica das pessoas que chegam em sala de aula. E a partir disso, o professor ele vai produzir conhecimentos, porque ele vai lidar com a consciência histórica das pessoas, ele vai lidar com a cultura histórica produzida na sociedade. A partir disso, ele, até mesmo com a participação dos alunos, vão produzir reflexões sobre a cultura histórica, sobre a consciência histórica. O historiador Odimar Cardoso divide a didática da história em 3 áreas de pesquisa diferenciadas: teoria, empiria e pragmática. Teoria, empiria e pragmática. Na área da teoria, ela atua como uma instância de reflexão que visa esclarecer seu próprio objeto de pesquisa. Na área da empiria, por sua vez, funciona como uma ciência experimental que examina a cultura histórica e a consciência histórica de uma sociedade, sem a intenção de interferir nelas. A didática da história é definida como uma ciência experimental somente porque atua em campo, mesmo que aí não realize propriamente experimentos, e sim observações. Agora vamos falar da pragmática. Ela pretende influenciar as escolas e todos os outros locais de expressão da cultura histórica, como museus, arquivos, imprensa, televisão e etc. Nessa área, portanto, ela faz às vezes de uma ciência-ação, que estuda a consciência histórica com o objetivo principal de interferir nela. A pesquisa pautada no conceito é uma pesquisa didático-histórica. Como vocês viram então, galera, a didática da história tem como principal objetivo compreender a cultura histórica e a consciência histórica de uma sociedade. Muitas vezes compreendê-la para pesquisar sobre ela, entendê-la melhor, ou às vezes para interferir nela, visando formar cidadãos com uma consciência histórica ampliada. Enfim, galera, se vocês gostaram desse vídeo, vocês comentem que eu posso fazer outros vídeos aprofundando nessa questão da consciência histórica, da cultura histórica ou da didática da história. Sempre lembrando que todos os vídeos feitos aqui no canal são sempre fundamentados nos trabalhos produzidos pelos historiadores, a fim de produzir uma discussão qualificada e de qualidade aqui no YouTube. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal, porque semanalmente eu faço um esforço para produzir vídeos novos sobre história, pesquisa histórica e sobre curiosidades históricas também. Agradeço muito por você que assistiu até aqui. Até a próxima e valeu! Começar.